Oi pessoal, tudo bom? Então na aula de hoje nós vamos fazer um exercício prático de vistas ortogonais, aquele conteúdo que nós apresentamos na última aula de desenho técnico sobre sistemas de projeções ortogonais. Para a gente poder trair as vistas ortogonais de um sólido em perspectiva, que é esse sólido que vocês estão vendo na imagem aqui da folha, esse daqui que é o sólido que nós vamos fazer o desenho, o que é necessário ser feito? Em primeiro lugar, a gente tem que descobrir quais foram os pontos que foram cortados do sólido de origem para que a gente chegasse nessa forma aqui final em perspectiva. Em seguida, a gente vai descobrir quais são as vistas ortogonais desse sólido. Qual que é a visão que eu tenho desse sólido quando eu enxergo ele de frente, quando eu enxergo os elementos dele de frente e projeto essa imagem num plano. Qual que é a visão que eu tenho quando eu projeto a imagem desse sólido num plano que está localizado na sua base. E qual que é a imagem que eu obtenho desse sólido quando eu projeto essa imagem sobre um plano que está situado na lateral esquerda desse sólido. Bom, então, nós vamos começar aqui o exercício de representação das vistas ortogonais. Antes de qualquer desenho à mão livre, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que desenhar as linhas de base do desenho. E como que a gente desenha as linhas de base? A gente desenha uma linha vertical e uma linha horizontal de tamanho qualquer. Eu desenhei minha linha vertical. Dá uma melhorada aqui. E agora minha linha horizontal. Nesse primeiro momento, nós podemos desenhar a linha horizontal em qualquer parte da folha. Eu já vou deixar marcado aqui também, eu vou aproveitar para fazer isso. Já vou deixar marcado aqui uma unidade de medida de espaçamento. Por que eu vou fazer isso? Qual que é o posicionamento das vistas ortogonais de acordo com o sistema ortogonal do método de Monge? Eu vou posicionar sempre a vista frontal como vista de referência do desenho, então eu vou posicionar ela aqui. Nesse caso aqui, como a minha perspectiva ela está representada com a vista lateral esquerda visível para o observador, então eu vou representar a vista lateral esquerda. Lembrando que na representação do primeiro diedro, o que acontece? As vistas sempre vão estar representadas no lado oposto ao que ela efetivamente está. Então, no caso aqui da vista lateral esquerda, eu vou representar essa vista à direita da vista frontal, enquanto que a vista superior, ela vai estar abaixo da vista frontal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o espaçamento aqui da vista superior de uma unidade de medida. Eu vou considerar uma unidade de medida uma ponta do meu lápis. Então, eu já vou deixar essa unidade de medida marcada aqui no meu desenho. Então, já dei o distanciamento da vista frontal para a vista superior. Se eu quiser, eu já posso desenhar também uma linha horizontal extra, já para delimitar a minha vista superior. Agora eu vou definir o espaçamento da minha vista frontal. Da minha vista frontal para a vista lateral. Só que para eu fazer isso, o que eu tenho que saber antes? É importante eu saber quais são as medidas do sólido de origem. E como que eu vou descobrir isso? Eu vou redesenhar o sólido de origem sobre o desenho da perspectiva. Então, eu vou prolongar as linhas da perspectiva.
Essa daqui eu vou fazer um ângulo de 30 graus para baixo, né? Por que 30 graus? Só para relembrarem que aqui eu tenho uma perspectiva isométrica e toda perspectiva isométrica, os ângulos da base, eles formam 30 graus em relação horizontal, 30 graus rotacionando no sentido anti-horário e 30 graus rotacionando no sentido horário. Para que eu tenha um ângulo central de 120 graus. Então, aqui eu construí meu ângulo de 30 graus com as medidas 2:1, né? Utilizando a proporção 2:1, de 2 medidas na horizontal e uma medida na vertical. Bom, mas qual que é a medida lateral do sólido de origem, né? Estão vendo que aqui, nessa peça, eu tenho essa saliência aqui para frente da peça? Então, a medida que falta eu completar aqui nas linhas que representam a profundidade do meu sólido de origem é exatamente essa medida aqui da lateral da saliência, né, da profundidade da saliência da peça. Então, eu vou marcar essa medida aqui, eu vou tirar essa medida com a ponta do lápis e eu vou marcar exatamente essa medida, ó, ela dá exatamente a pontinha do meu lápis aqui no caso. Então, eu vou marcar essa medida sobre as linhas da profundidade do sólido que eu marquei anteriormente. Isso aqui, só para relembrar, né, eu estou reconstituindo aqui as medidas principais do meu sólido de origem, largura, altura e profundidade. Então, eu estou dessa forma aqui, depois de extrair aqui o dado da profundidade e prolongar as linhas da profundidade aqui do meu sólido desenhado, e eu vou obter as medidas de largura do sólido de origem, né, do sólido que compõe a envoltória desse sólido recortado que eu tenho aqui no enunciado, a altura e a profundidade. A altura, como vocês podem observar, já foi dada, né? Eu não tive cortes na altura, mas eu tive cortes na profundidade e na largura. E então eu preciso saber quais são essas informações. Aí, completando aqui o traçado, ó, eu vou ter o desenho da minha envoltória completa do sólido de origem. Agora que eu tenho o desenho da envoltória do meu sólido de origem, o que eu posso obter de informação? Eu posso obter de informação que partes do sólido de origem que eu tive que cortar para obter essa saliência aqui, que eu estou contornando com lápis. Eu tenho que saber quais são os pontos de corte do meu sólido de origem que foram necessários cortar para eu obter informação dessa saliência. Com essa informação, eu consigo depois desenhar a vista do sólido de frente, do sólido cortado de frente, do sólido cortado pela sua lateral esquerda e do sólido cortado visto de cima. Então, eu vou obter essas informações. Notem que essa face aqui, ó, do sólido original, ela tá na mesma superfície que essa face aqui, que acabei de achurar. Então,
Com esse dado, agora eu consigo obter exatamente qual o ponto de corte do sólido de origem. Quais são os pontos de corte do sólido de origem na largura que eu tive, quais são os pontos de corte que eu tive que fazer na largura para poder centralizar esse retângulo aqui na largura. Eu posso obter a mesma informação para a altura, né? Quais foram os pontos que eu tive que cortar da altura para poder obter essa informação aqui, para poder retirar as rebarbas e deixar somente essa saliência aqui para frente, né? Então, somente esse paralelepípedo aqui na frente. Então, eu tive que cortar, ó, esses pontos da altura e esses pontos da largura que estão marcados com X. A mesma coisa aqui. Obtive, então, os pontos de corte e agora eu vou analisar também quais são as medidas principais do meu sólido de origem, qual que é o tamanho do meu sólido de origem, e eu vou marcar essas medidas principais do sólido de origem sobre esse espaço aqui em que eu vou representar as minhas vistas. Além de saber as medidas principais do sólido de origem, eu vou também marcar qual que é a localização da minha vista lateral esquerda. Então, eu vou marcar aqui, ó. Eu vou considerar, nesse caso aqui, uma unidade de medida como a medida da profundidade. Então, eu vou medir com o meu lápis qual que é a medida da profundidade completa. Quantas unidades de medida eu tenho na largura? 1, 2. Quantas que eu tenho na altura? 1, 2. Então, quanto que eu tenho de unidade de medida cada uma das 3 grandezas? A profundidade foi a minha unidade de referência. Então, aqui eu tenho uma unidade de medida. A largura contém 2 medidas da profundidade. Então, eu vou ter aqui 2 unidades de medida. E a altura também, assim como a largura, contém 2 unidades de medida da profundidade. Então, aqui eu vou ter 2 unidades de medida. Lembrando, né, qual que é a nossa unidade de medida? Nossa unidade de medida foi a medida que eu obtive na ponta do lápis do tamanho da profundidade. Eu comparei o meu lápis da sua ponta até uma determinada parte do lápis e eu marquei com o dedo essa parte final, né? Esse comprimentozinho aqui, ó, da ponta do lápis até o meu dedo, na verdade foi mais ou menos aqui, né? Vamos medir de novo, ó, até a minha unha. Então, da ponta do lápis até a minha unha é a minha unidade de medida de referência. Tá claro? Bom, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo com o desenho das vistas ortogonais. Aqui nessa primeira parte, só para a gente revisar o que a gente fez. A gente obteve as medidas de corte do sólido de origem, que são os pontos marcados em X, quanto que eu tive que cortar na altura, quanto que eu tive que cortar na largura, para poder modelar essa saliência aqui do sólido do enunciado no meu sólido de origem.
eu reconstituí o sólido de origem para poder obter suas medidas principais de largura, profundidade e altura. Para quê? Porque eu preciso de todas essas informações de medidas aqui para poder representar as vistas ortogonais do meu sólido em perspectiva, que é esse sólido que tem a saliência para frente e essa parte inteira aqui atrás. Tá claro? Bom, então eu aguardo vocês para a parte 2 do vídeo, em que a gente vai efetivamente desenhar as vistas ortogonais.